Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio em quaisquer lugares desse nosso mundão, de nosso Deus. Muito obrigado pela gentileza de sempre. Olha só, passamos os 26 mil, né? Se você não é inscrito, pense em se inscrever no canal. É importante, é muito importante você se inscrever. Não deixe também de colocar o seu like aí, deixar o like, porque às vezes nós nos esquecemos, né? E importa muito que você deixe o seu like também aí, para ajudar. Ó, quer ajudar, quer dar uma força aí também? Torne-se membro se você puder e desejar, evidentemente, se tornar membro aqui do canal. Tá bom, gente? Comentar neste vídeo sobre a visita do Putin à Bielorrússia, que está despertando muitas suspeitas lá na Ucrânia. Na verdade, está despertando muito mais do que uma suspeita, mas um pavor lá na Ucrânia sobre a possibilidade da abertura de uma nova frente, de uma nova ofensiva na parte norte da Ucrânia, né? Então, a situação é bastante tensa no gabinete presidencial em virtude dessa visita aí do Putin à Bielorrússia. Abre realmente, sim, vou dizer para você que tem aspectos desta visita do Putin que, de fato, mostram, né, que alguma coisa pode estar a ser tramada neste momento, neste encontro em Minsk. Por outro lado, gente, há aspectos aí que mostram que não tem nada a ver, né, que realmente é um mero temor, né, de quem já está muito atemorizado, apavorado, né, com a derrota e com uma perspectiva de uma derrota ainda muito mais colossal diante da Federação da Rússia, que é o caso da Ucrânia, né, e da OTAN, né? Eu vou comentar esses dois aspectos com vocês e quero também relatar aqui a questão de um ataque poderoso que a Rússia fez novamente à infraestrutura ferroviária de Kharkov, né, que gerou muitos danos. Fala-se que havia também, em um dos trens ali, em um dos vagões, haviam combatentes, né, que iriam para a frente em Volchansk, né, e que eles também teriam sido eliminados. Só que as informações nesse sentido são bastante iniciais, incipientes, digamos assim. Não dá para a gente bancar aqui. Mas o fato é que, sim, houve uma boa destruição ali do sistema ferroviário, né, que serve Kharkov, e que, a partir de Kharkov, a Ucrânia serve as frentes de batalha, não só neste Oblast, como também ali no Donbass, ali em Donetsk, né? Então foi, de fato, um ataque muito poderoso. Vou comentar sobre isso também, né? Esse ataque, essa visita do Putin, como eu disse, chama bastante atenção por vários aspectos, né? E, dentre eles, pelo medo que se estabeleceu no gabinete presidencial lá do Zelensky, né? O que é que desembarcou lá? Quem desembarcou na Bielorrússia ontem à noite foi o Putin com o Belousov, o ministro da Defesa russa. O que o ministro da Defesa está fazendo na Bielorrússia, né? Claro, ele pode perfeitamente ir à Bielorrússia, né? E necessariamente não significa que vai ter guerra, né? O ministro da Defesa, como a gente sabe, ele é um cara voltado hoje para muitas outras questões, não somente para o gabinete de guerra, né? Agora, ao mesmo tempo, ele pode perfeitamente ter ido para a Bielorrússia para que acordos de segurança entre os dois países, né, sejam criados, né, outros acordos, na verdade, já que alguns existem, né, entre Rússia e Bielorrússia, né? Mas, de qualquer maneira, chama muita atenção a visita do Belousov também a Minsk. Também foi a Minsk o Sergei Lavrov, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, então também esteve com Putin, né, chegou com Putin à Bielorrússia. Essa visita, ela vai ter 2 dias de duração, que é muita coisa também. Muito mesmo, né? O Putin não costuma demorar tanto assim em algum lugar, exceto se muita coisa não estiver sendo tramada, né, entre as partes, né? Agora, evidentemente que essa trama também pode ser uma trama no sentido de acordos, né, tal. E o mais interessante, né, que chama bastante atenção, né, preocupa muito o comando ucraniano, é a presença do Yanukovych, né, o ex-presidente da Ucrânia, que foi derrubado pelo Euromaidan, né? Então, o Yanukovych, o que o Yanukovych está fazendo nessa visita a Minsk? Ele chegou com seu avião ali primeiro a Gomel, e de Gomel ele foi para Minsk, já está em Minsk, junto com todos os outros visitantes, né, para se encontrar com Lukashenko, para essa tramóia aí, né, essa trama aí, na verdade, aí, em torno dessa possível, né, invasão do norte da Ucrânia, numa outra frente, uma frente que seria, vamos lá, em Sumy, seria em Chernihiv, onde seria essa segunda frente? Este é o ponto, né? Bom, do ponto de vista da Rússia, né,
a questão é o seguinte, do ponto de vista da Rússia, esse encontro aí é um encontro para uma discussão sobre, um debate sobre infraestrutura, assinatura de vários acordos ali de segurança, vários acordos de cooperação comercial, econômico e tal, tecnológico também, um aprofundamento das relações. Esta é a ideia do encontro do Putin com o presidente da Bielorrússia, né? Ao menos é isso que está sendo pontuado ali pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia, né? E acho que, como eu disse, a presença do Belousov tem tudo a ver, né? Porque hoje qualquer tipo de conversa entre Rússia e Bielorrússia também tem que pautar a questão da segurança dos dois países, né? Então não vejo nenhum problema em relação a isso e acho que acordos, né, também de segurança mútua entre as partes são necessários, são muito importantes para as duas nações, tá? A presença do Sergei Lavrov, evidentemente, como um grande, né, talvez hoje o maior, né, diplomata da atualidade, né, no mundo inteiro, no planeta, né, também é muito importante para facilitar tudo, para quando houver algum problema, né, algum ruído ali entre as partes, tal, é muito importante a presença de um diplomata como Lavrov. Ele é muito necessário nessas conversas também, ainda que problemas possam não haver, ruídos possam não haver no debate entre Rússia e Bielorrússia sobre quaisquer assuntos, né? A presença do Yanukovych, eu não tenho a menor ideia sobre isso, e acho que isso sim dá margem para os ucranianos pensarem, né? Considerarem que alguma coisa está sendo tramada e o Yanukovych pode ser esta figura, né, até mesmo para um golpe, por que não um golpe ao Zelensky? Hoje na Ucrânia há um pavor sobre um possível golpe ao Zelensky. Lá na Ucrânia isso é muito comentado, começa a haver ali uma preocupação do Zelensky, até mesmo com o fato de que isso pode acontecer a partir das Forças Armadas, né, um golpe pode acontecer a partir das Forças Armadas. Muito se fala que um golpe poderia acontecer a partir dos grupos ultranacionalistas, né? Mas o fato é que o Zelensky demonstra ter pouca confiança hoje em quaisquer pessoas que estejam ali, até mesmo no seu gabinete político, tá? Então há esse pavor de que um golpe possa o tirar do poder, já que ele é ilegítimo no poder neste momento, como todo mundo sabe, né? Agora, a presença do Yanukovych nesse encontro de 2 dias, né, chama muita atenção, né? Por quê? Porque o Yanukovych seria o candidato pró-russo, né? Neste momento, a volta dele realmente seria de um governo realmente muito pró-russo mesmo, porque ele, na verdade, naquela época, ele tentava uma aproximação com o Ocidente e, ao mesmo tempo, manter boas relações com a Rússia. Ele não era nada pró-russo naquela época. Ele apenas queria fazer o que o primeiro-ministro da Geórgia está tentando fazer neste momento, né? Que é ter relações com o Ocidente e também com a Rússia, né? Só que o Ocidente não permite isso. Ou você tem relação com a gente, ou você tem relação com eles, né? E aí o Yanukovych foi acusado de ser pró-russo e tal, e a partir daí começa o Euromaidan e tal. O Yanukovych naquela ocasião também teve pouca habilidade, né? Mas hoje, se ele voltasse ao poder, certamente ele não tentaria equilibrar as forças como ele fez no passado. Ele certamente seria um governo pró-russo, né? Então, enfim, do ponto de vista da Rússia, essa presença é uma presença, né, lá na Bielorrússia para tratar de vários acordos, ok? Vários acordos. Para a Ucrânia, essa presença, esse encontro, essa reunião entre essas partes tão distintas, né, e inimigas, digamos assim, é para tramar uma ofensiva na região norte, uma segunda ofensiva. Então a Rússia abriria uma nova frente no norte do país, né, para atacar a Ucrânia. O mais curioso disso é que por que a Rússia precisaria tramar com a Bielorrússia? Porque veja, onde aconteceria esse ataque? Na Ucrânia há uma percepção de que o Oblast de Sumi será atacado pela Rússia em algum momento, tá? A Rússia tem um trabalho enorme, gente, gigantesco, né, hercúleo, para tentar, enfim, tomar, né, a cidade de Kharkov. Claramente que se tomar a cidade de Kharkov, poderá perfeitamente tomar também o Oblast de Kharkov, né? Que para mim o mais difícil é a cidade, depois fica mais fácil, né? Não há tantas fortificações, tantas cidades, fortalezas naquele Oblast como havia, por exemplo, como havia e ainda há, né, em Donetsk, né? Há algumas frentes muito complicadas, como Kupiansk, mas pode cair, ok?
Então, o que ocorre? Há um pavor, né? Há um pavor disseminado, a população vem deixando Sumi, né, aos milhares, né? Tem deixado o Oblast, tem deixado também a capital, e quando não vão para outros lugares, tentam ir para a parte mais ocidental do Oblast de Sumi, o que pelo menos facilitaria uma retirada posteriormente para a região mais ocidental da Ucrânia. O pavor é muito grande e, curiosamente, em vários momentos, esse pavor foi disseminado pelas próprias autoridades ucranianas de uma maneira ou de outra, né? Então, há um pavor também sobre a presença das tropas do Kirillov ali naquela região, né? O que não é qualquer coisa, né? O que amedronta, né? Os chechênios realmente amedrontam mesmo, gera esse pavor na imaginação de todos, né? Então, de fato, tem havido ali um debate constante sobre os perigos, sobre a possibilidade da Rússia invadir Sumi. Há um grande pavor neste momento, né? E acho que nesse sentido a Rússia está conseguindo, né, muito sucesso em despistar ali a Ucrânia, em mexer com o cérebro, né, do comando militar ucraniano, né, e também o cérebro dos principais representantes do gabinete político ucraniano, né, porque quando eles se preocupam muito com o Sumi, evidentemente que aumenta a preocupação deles e a atenção também, porque eles têm outras preocupações, né, em relação a situações concretas que hoje eles enfrentam, né. Então, não é pouca coisa, de fato, não é pouca coisa o problema que a Rússia está gerando com a Ucrânia hoje, esse pavor que a Rússia está conseguindo entregar para a Ucrânia, né, até mesmo atingindo a imaginação dos ucranianos, do gabinete político e também do comando militar ucraniano, tá? Agora, a invasão para o Sumi, né, provavelmente a Rússia não precisaria da Bielorrússia para essa invasão, porque Sumi não faz fronteira com a Bielorrússia sequer, faz fronteira com o Oblast de Belgorod, né, Bryansk, mais ao norte, e Kursk, né, que fica ali no meio, né? Você tem Belgorod, você tem Kursk e depois você tem Bryansk, né? Então o Oblast de Sumi faz fronteira com esses três oblasts russos, né? E não com a Bielorrússia. Quem faz fronteira com a Bielorrússia é o Oblast de Chernihiv, que fica na parte ali já, né, quase noroeste da Ucrânia, no norte, quase noroeste da Ucrânia, né? Então eu não consigo imaginar a Rússia hoje tentando atacar a Ucrânia a partir de Chernihiv. Seria um absurdo imaginar um negócio desse, né? Evidentemente que as coisas seriam muito facilitadas com a presença das tropas da Bielorrússia ali, ou a evasão a partir da Bielorrússia, mas sequer a Rússia concentrou hoje uma tropa ali na Bielorrússia, né? Poderia fazê-lo, mas os próprios movimentos de fazê-lo já chamariam muita atenção ali das Forças Armadas da Ucrânia, né? Tudo que a Rússia não gosta de fazer é chamar muita atenção sobre aquilo que ela poderá fazer no teatro de operações, né? Então eu acho muito, assim, muito improvável neste momento que isso possa acontecer, né? Uma invasão por Chernihiv. Também acho que, a partir da Bielorrússia, pensar uma invasão a Sumi, também eu acho um tanto quanto improvável neste momento. Mas tudo pode acontecer realmente. Porque, de fato, primeiro, é uma visita muito longa, né? Vários acordos entre a Bielorrússia hoje não requerem uma visita tão ampla assim, mas foi muita gente, muito pessoal da diplomacia e também de outros campos políticos, militares, econômicos, enfim, para a Bielorrússia. Então realmente chama atenção isso. E a presença do Yanukovych, eu acho que é decisiva para gerar essa dúvida nos ucranianos. Pode ter sim alguma coisa por trás disso. Agora, neste momento eu não consigo acreditar que possa ser ali uma invasão a Sumi. Isso também se insere dentro do medo que eles têm da Rússia, isso se insere também dentro do pavor que eles têm da própria figura do Vladimir Putin. Tá bom, gente? Então tem essa questão aí. O ataque que aconteceu na cidade de Kharkov, você vai olhar aí na imagem, né, que a estação foi completamente destruída, né? Vários vagões foram destruídos, e esse ataque que aconteceu... já havia acontecido um ataque no dia anterior, inclusive ao sistema ferroviário de Kharkov. Esse ataque foi muito importante, porque ele destrói ali linhas, né, que levariam soldados para a frente de batalha, né? Foi um ataque que ocorre em mais de um local do sistema ferroviário. Você vai perceber nas imagens como houve a destruição total ali dos locais afetados, né? E também houve ataques em outros locais ali, atingindo a infraestrutura de transporte, outras, né, como rodovias e assim por diante, tá? Então, esse tipo de
de ataque, evidentemente que danifica ainda mais a possibilidade, né, de que a Ucrânia envie para Volchansk, né, um efetivo a partir de Kharkov, né? Ficou muito difícil, tá ficando muito difícil. A Rússia está estrangulando, né? Estrangulando mesmo as forças ucranianas em Volchansk. Isso é muito curioso, né? O que a Rússia hoje pretende, ao que parece, não é fazer ampliar, intensificar o ataque às tropas ucranianas em Volchansk, né? Fontes mais conservadoras falam que a Rússia já chegou a conquistar, já tem hoje o domínio de 50% dessa área. É muito provável que isso aconteça nesse momento, ocorra nesse momento, e neste caso a Rússia teria saído, né, de uma área, né, ali da cidade de Volchansk, né, em que não valia tanto a pena assim dar o combate, até porque as tropas ucranianas estavam muito recuadas, né, numa certa área, e poderia perfeitamente ali, com a chegada de armas que estavam chegando e também de tropas, poderiam perfeitamente, né, fazer alguns ataques ali, né, pela parte central, né, da cidade, né. Então, um ataque direto àquelas tropas russas que estavam mais à frente, né? Então, o que aconteceu? O que provavelmente tem acontecido é que o comando retirou essas tropas que estavam mais à frente, que não era um número muito grande assim, né? Essas tropas se juntaram às tropas russas que estão um pouco mais recuadas, né? E aí aumenta-se o volume das tropas russas um pouco mais recuadas. Então, a tomada de outras partes do território não vai acontecer, por exemplo, como estava ocorrendo, porque em virtude da desocupação do território, havia tropas russas se instalando em várias localidades, né? Então você tinha num ponto ali um contingente de tropas russas, no outro ponto outro contingente de tropas russas e assim por diante, né? Então, na verdade, quando chega muito mais material bélico e também muito mais efetivos à cidade, essas tropas que estão ali numa certa localidade, que não estão num número muito grande, poderiam perfeitamente ser atacados. Em razão disso, o comando entendeu que era necessário ali haver um recuo de algumas dessas tropas para a parte mais oriental ali da cidade de Volchansk. Ainda assim, o controle que se executa hoje por mais de 50% da cidade é um controle muito efetivo, né? Não tem como, neste momento, a Ucrânia tomar essa parte da cidade, né? E aí o avanço continua, né? Na Ucrânia também há um temor de que, se de fato a Rússia conquistar Volchansk, irá para Kramatorsk imediatamente e também para Slaviansk, tentar tomar essas duas frentes aí, né? O que também é bem provável, né? Então, outra informação interessante que aconteceu, que surgiu aí, foi uma informação sobre o Crocus City Hall, gente. Isso aí é bem curioso. A investigação que ainda acontece, a investigação que é conjunta com o Cazaquistão, inclusive, com alguns países da antiga, países que compõem a CEI, né? Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão e assim por diante. E o que eles chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que esse ataque também teve como intenção, né, fazer com que comece, né, a existir um ódio, né, entre a nação russa e essas nações aí que faziam parte da União Soviética. Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão e outros países, né? Então, este era um dos objetivos, né? Se este era um dos objetivos, né, o ataque ao Crocus City Hall seria apenas uma etapa, né, dessa estratégia, né? Mas o serviço secreto da Rússia entendeu que isso está acontecendo, né, e parece hoje haver um debate, um diálogo, né, entre todas essas partes, né, parece haver uma compreensão já de todas essas partes, que de fato esta é uma iniciativa do Ocidente, mas é também uma iniciativa de quem? Da Ucrânia, porque já se sabe, né, já está totalmente ali, totalmente, assim, não tem mais dúvida, não há mais dúvida na Rússia de que este ataque, ele foi ordenado pela Ucrânia, que a Ucrânia tem tudo a ver com esse ataque aí, a Ucrânia foi muito responsável por esse ataque, né, e aí a gente fica pensando, né, a Ucrânia, ao que chegou, né, ao que virou a Ucrânia, né, virou de fato um país muito terrorista, não é pouco, né, é muito, né, porque veja, são civis, né, sendo mortos daquela maneira, e o Ocidente sequer está investigando isso. O Ocidente sequer quer investigar isso daí, né? Então, o problema com o terrorismo não existe para o Ocidente, né? Quando a nação atingida foi uma nação que eles consideram o seu inimigo, né? É lamentável esse tipo de situação. Agora,
vai ter troco, né? Vai ter troco, você pode ter certeza que vai ter troco. Aqueles que estão envolvidos nesses ataques, de certa forma, vão pagar por isso. Pelo menos é esta uma das promessas que fazem o Ministério da Defesa da Rússia. Faz isso desde quando houve o ataque ao Crocus City Halls. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado por a gente ficarem comigo nesse longo vídeo, né? Até o final.